avanços na economia verde. Senador, talvez o tema que esteja na vitrine hoje na Comissão de Meio Ambiente seja a alteração no Código Florestal. O senhor falou dos impactos ambientais, muito se discute sobre os impactos ambientais dessa decisão que o Congresso vai ter que tomar. Sua avaliação, esse código, da forma como veio da Câmara, veio já trazendo avanços ou veio permitindo mais desmatamentos? Não, eu diria que a Câmara se concentrou muito na intenção de regularizar o passivo ambiental. E teve um debate muito conflituoso, né? E faltou um pouco de moderação e de equilíbrio no debate na Câmara dos Deputados. E equilíbrio que o Senado tem procurado dar. O que eu tenho percebido aqui no Senado e tem me deixado bastante confiante e otimista que vamos conseguir produzir um texto bom no sentido de dar tranquilidade e segurança jurídica aos produtores rurais brasileiros, bom no sentido de garantir condições para que o Brasil continue sendo e seja cada vez mais um grande produtor de alimentos, um grande produtor de agroenergia, mas bom também no sentido de ter os olhos voltados para o futuro, de garantir a preservação dessa imensa biodiversidade que o Brasil tem e que é fundamental para garantir a sustentabilidade da nossa agricultura pelos serviços ambientais que esses ecossistemas propiciam, tanto do ponto de vista do abastecimento de água, tanto do ponto de vista dos polinizadores, tanto do ponto de vista da melhoria do solo, enfim, são vários serviços. Então eu tenho dito que nós temos que, primeiro, eliminar a falsa dicotomia entre desenvolvimento da agricultura e da agroenergia e destruição e preservação do meio ambiente. No fundo, caminham juntos. Devem caminhar juntos. Eu digo cada vez mais que com os instrumentos de ciência, tecnologia e inovação que nós dispomos hoje, necessariamente a agricultura ela deve caminhar junto com sustentabilidade ambiental, porque será a sustentabilidade da agricultura no futuro, inclusive do ponto de vista comercial, porque essa será uma exigência cada vez mais dos mercados consumidores. E, mais uma vez, nós percebemos a necessidade de incluir nessa agenda investimentos significativos e regulares em ciência, tecnologia e inovação. A Embrapa tem trazido para esse debate elementos importantes, mostrando que nós conseguimos, com um aumento de 48% da área plantada, de 45,8% da área plantada, um aumento de 248% na nossa produção. Ou seja, isso para mim deixa muito claro que a forma de reduzir a pressão sobre o avanço da fronteira agrícola sobre novos biomas é investir em ciência, tecnologia e inovação para aumentar a produtividade da nossa pecuária, fazendo com que a gente possa precisar de menos área para a pecuária e, com isso, abrindo mais áreas para a agricultura no Brasil. Mas eu diria que o outro grande desafio do Código Florestal no Senado é a construção de instrumentos econômicos que incentivem a preservação. É muito importante não nos limitarmos às atividades de fiscalização e controle previstas no atual Código Florestal, que não foram suficientes para preservar o meio ambiente. Até porque a gente viu a grande parte dos produtores hoje já estão em desacordo com a lei porque não conseguiram, ou dizem não ter conseguido cumprir as determinações ambientais previstas na lei, né? É verdade, esse é o nosso grande desafio, fazer uma lei que tenha eficácia, mas que não apenas regularize a situação do passado, e os relatores já concordaram em dividir o código, colocando uma área para disposições transitórias que vai tratar do passivo ambiental e uma outra parte que vai tratar do futuro. E nessa que vai tratar do futuro, nós necessariamente temos que construir instrumentos econômicos que incentivem a preservação. O que a gente percebe é que apenas os instrumentos de fiscalização e controle não foram suficientes. Só punir não adianta, precisa premiar. É verdade, premiar, e esse é o nosso grande desafio hoje, que instrumentos econômicos colocar no código que permitam, que incentivem a preservação. Em relação a esse passivo, o senhor é a favor desse chamado perdão das dívidas? Muito se falou por parte dos ambientalistas que as dívidas estavam sendo anistiadas por parte dos desmatadores, né? Ou aos desmatadores. Essa questão tem que ficar absolutamente esclarecida no texto. Eu não sou a favor de anistia alguma e entendo que
a parte que veio da Câmara obrigando a recomposição de 15 metros para as áreas de preservação permanente, de rios até 10 metros, já seria um grande avanço. E agora tem que ficar muito claro no texto, porque no meu entendimento, no texto que veio da Câmara, há uma contradição entre o caput do artigo 8º, que praticamente legaliza todas as ocupações de áreas de preservação permanente existentes até 22 de julho de 2008, e no meu entendimento ela é contraditória com o artigo, salvo engano, 35 do texto, que obriga a recomposição de pelo menos 15 metros nas áreas de preservação permanente que foram convertidas até a data de 22 de julho. O senhor lembrou agora há pouco que os impactos ambientais estão longe de ficar só na esfera agrícola, elas também impactam sobre as cidades. A gente tem áreas de proteção nas encostas, também nos centros urbanos, e o país, a cada período de chuva, testemunha a perda de centenas de vidas, de ocupações irregulares nesses morros. Essa discussão sobre os centros urbanos também está sendo levada em conta nos debates aí do Código? Sem dúvida. E eu diria que as áreas de preservação permanente, elas são, junto com as reservas legais, elas são o coração do Código Florestal brasileiro. As áreas de preservação permanente ripárias, por exemplo, nas beiras dos rios, elas são fundamentais para garantir a quantidade e qualidade de água. Elas são fundamentais para preservar os corredores ecológicos, onde possa haver o fluxo gênico, onde pode fazer a locomoção das espécies. Elas são fundamentais para a reprodução da nossa biodiversidade. Ali, muitos animais se alimentam, buscam abrigo, se reproduzem e prestam serviços ambientais, como, por exemplo, os polinizadores, as abelhas, que, por estudos apresentados pela Embrapa, aumentam muito a produtividade de determinadas culturas em função da polinização. Mas as áreas de preservação permanente, nos topos de morro, nas encostas de morro, especialmente nas cidades, elas têm um papel fundamental no sentido de garantir a fixação daquele solo, evitar que haja grandes movimentações de solo que provocam tragédias como assistimos regularmente no Brasil nos períodos de fortes chuvas, nos meses de verão. Portanto, a preservação dessas áreas é fundamental para preservar o espírito maior do Código Florestal brasileiro, que está exatamente nas áreas de preservação permanente e nas áreas de reserva legal. Senador, nós ocupamos quase todo esse programa falando só de 2 das 3 missões da comissão que o senhor preside. Faltou ainda falar sobre defesa do consumidor. Para finalizar, eu gostaria que o senhor apontasse quais são hoje as principais discussões nas leis de proteção ao consumidor no país hoje, uma lei que já completou seus 20 anos e que o Congresso recentemente já voltou a discutir. Olha, esse final do ano nós ainda teremos, além da votação do Código Florestal, o início de um debate importantíssimo, que é o de atualização do Código de Defesa do Consumidor. O presidente Sarney criou uma comissão de juristas renomados, com enorme experiência na área, presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, com vários componentes que participaram, inclusive o ministro Herman Benjamin, da elaboração há 21 anos atrás do Código de Defesa do Consumidor. E naquele momento tinham 2 temas que hoje estão muito presentes na vida do brasileiro e que naquele momento de evolução da nossa economia não estavam presentes, que é o comércio eletrônico, hoje muito difundido em função da democratização do acesso à internet, e o superendividamento, que foi um problema ocorrido porque também uma grande massa de brasileiros passou a ter acesso ao crédito, questões que não estavam presentes naquela ocasião. Então, esses são 2 temas fundamentais. Sempre faço questão de reiterar que qualquer defesa no Código de Defesa do Consumidor deve ser no sentido de atualizá-lo e de ampliar os direitos do consumidor, jamais retroceder, e, portanto, esse deve ser um debate também, esse será um debate que iniciaremos ainda no mês de novembro. Ou seja, passado o primeiro momento de grandes debates com o Código Florestal, vem aí mais uma boa leva de debates
sobre o Código de Defesa do Consumidor e outros temas, né, que sempre vão surgir, porque numa agenda que une meio ambiente, defesa do consumidor e fiscalização e controle, os temas são quase infinitos. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa com o senador Rodrigo Hollenberg, que preside a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado. A você que nos acompanha mais uma vez, obrigada pela atenção e até a próxima.